Fala galera, hoje a gente vai falar do Salmo 41. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. O Salmo 41 é o salmo que encerra o primeiro livro dentro do livro de Salmos. Às vezes é meio complicado da gente entender isso, mas a gente já falou sobre isso no nosso estudo de Salmos. O livro de Salmos é dividido em 5 sublivros e esse primeiro livro vai do Salmo 3 até o Salmo 41 ou do Salmo 1 até o Salmo 41. Tem aquela discussão ali de onde começa o primeiro livro. Minha interpretação, não que isso importe, isso não é nada importante, mas minha interpretação é que realmente começa no Salmo 3 aí e os 2 primeiros são salmos de introdução ao livro de Salmos. Como eu falei, não é tão importante, o importante é a gente entender o que esse Salmo 41 tem para ensinar pra gente. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrita no canal ou se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também querem estudar o livro de Salmos. O Salmo 41 tem a sua autoria atribuída ao rei Davi. Como eu falei para vocês, algumas bíblias têm essa atribuição no título, né? Tem um título ali. Algumas bíblias têm, outras não têm. Esse salmo aqui, Salmo 41, tem a autoria atribuída a Davi. Está escrito assim, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esses títulos aí, como eu já falei para vocês, tudo indica que eles são adições editoriais, ou seja, eles foram incluídos depois, quando o livro de Salmos estava sendo organizado. Assim como o versículo final desse salmo, provavelmente foi incluído depois também, quando esse livro estava sendo organizado. Vou falar disso um pouquinho depois, de como esse salmo se encerra. Esse mestre de canto que está descrito aqui no título, alguns teólogos acreditam que era uma função dentro do templo, outros acreditam que não. A gente não tem muita certeza de quem era essa figura. Alguns acreditam, e aqui só a título de curiosidade, que essa era uma figura importante ali na questão musical dentro do templo. Mas, de novo, tudo que eu falei até aqui não importa tanto quanto a mensagem desse salmo, que é muito poderosa para as nossas vidas. Os 3 primeiros versículos desse salmo dizem o seguinte: Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Então aqui Davi falando sobre como nós devemos cuidar das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que estão em situação de dificuldade, muito ligado ali com Provérbios 11:24, onde a gente lê o seguinte: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Então Provérbios 11:24 aí também nos ensinando sobre como nós devemos amar as pessoas, ajudando-as quando elas estão em dificuldade, sejam financeiras, sejam de qualquer coisa que elas precisem em casa. Davi fala que o Senhor abençoaria essas pessoas, assim como Provérbios 11:24. Aliás, Provérbios 11 é um capítulo essencial você estudar. A gente já tem o estudo pronto se você quer entender sobre justiça social. Então o que a gente aprende aqui nos 3 primeiros versículos do Salmo 41, de maneira resumida, é que o nosso amor às pessoas que estão passando por uma dificuldade deve ser um amor caridoso, um amor que cuida de maneira financeira, que cuida da maneira que for necessária essas pessoas que estão numa situação difícil, e assim então o Senhor nos abençoa. Davi diz bem-aventurado, ou seja, o Senhor vai abençoar. E Davi fala uma série de coisas que o Senhor vai fazer com as pessoas que cuidam umas das outras, que cuidam daquelas que estão numa situação de vulnerabilidade, assim como eu falei, como Provérbios 11. Já nos versículos 5 e 6, Davi relata como ele se sentiu sozinho num momento de dificuldade pessoal. Ele diz o seguinte: os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs. No seu coração amontoa a maldade, em saindo para fora é disso que fala. Então, aparentemente aqui Davi numa situação difícil, uma situação de enfermidade, se sentindo abandonado por várias pessoas, inclusive por amigos dele, como ele vai dizer ali no versículo 9,
Ele diz que, inclusive, pelo próprio amigo ele foi abandonado. Inclusive, esse texto é uma referência lá no Evangelho de João. Falei um pouquinho disso lá no blog. O link para o post está aqui na descrição do vídeo, então se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nessa referência que existe lá no Evangelho de João para esse texto do versículo 9, vale dar uma olhada lá no post do blog. Mas Davi aqui falando então que se sentiu sozinho num momento de dificuldade, num momento de enfermidade. E o que eu aprendo com isso é que nós, mesmo cristãos, às vezes nos sentiremos sozinhos. Às vezes vamos passar por uma dificuldade e vamos sentir que as pessoas nos abandonaram. Note que eu digo que nós vamos sentir isso, mas não necessariamente as pessoas nos abandonaram, mas nós vamos nos sentir sozinhos ou sozinhas. Mas Davi, ao mesmo tempo que se sente sozinho e abandonado, ele diz no versículo 12: "Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre." Ou seja, por mais que Davi se sentisse sozinho, ele sabia que o Senhor continuava cuidando dele, ele sabia que o Senhor continuava presente na vida dele, protegendo, estando ao lado dele no momento da dor. Nós nunca estamos sozinhos. Mesmo quando nos sentimos assim, o Senhor continua conosco, o Senhor não nos abandona. O Senhor é nosso Pai. Deus é muito além de um pai, mas o Senhor também é nosso Pai, Ele não nos abandona no momento da dificuldade. Davi tinha essa certeza, né? Passando por uma situação difícil, como outros personagens da palavra passaram, né? Jó passou por isso, Jesus passou por isso. Mas falando de Davi aqui, Davi se sente sozinho, mas sabe que o Senhor está com ele. Essa certeza que Davi tinha é a certeza que nós devemos ter, de que o Senhor está conosco em todo o tempo, de que o Senhor não nos abandona, de que nas dificuldades o Senhor está ao nosso lado, que quando estamos em alguma enfermidade ou passando por algum problema pessoal, o Senhor continua cuidando de nós, continua nos abençoando. E isso é muito importante para que nós passemos por essas provações de maneira vitoriosa. E daí o livro termina ali no versículo 13 com uma doxologia, né? Uma doxologia é só uma palavra bonita para dizer que é uma expressão de louvor ao Senhor. E diz o seguinte no versículo 13: "Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém." Muitos teólogos concordam que esse versículo aí, esse texto do final, foi acrescentado depois, quando o povo de Israel, provavelmente quando o povo de Israel estava organizando o saltério, né? Estava organizando esse livro de Salmos, incluíram esse texto justamente para indicar o término do livro. Nos términos dos outros livros de Salmos, né? Dos outros sublivros de Salmos, a gente vê um texto muito similar, se não algumas vezes com palavras idênticas, nos términos desses outros sublivros, como eu falei, todos esses 5 livros dentro do livro de Salmos. Termina com essa expressão de louvor ao Senhor tão importante para as nossas vidas, né? Inclusive um verso que nós devemos meditar, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então um salmo importantíssimo, né, pessoal? O salmo que termina aí esse livro 1 do livro de Salmos, um salmo que nos ensina sobre a justiça social, assim como nós vimos em Provérbios 11, um salmo que nos ensina sobre como Deus cuida de nós, mesmo no momento da dor, mesmo quando nós nos sentimos abandonados, um salmo que tem uma referência lá no livro de João, tanta coisa importante aqui dentro desse salmo, e mesmo assim, nem passei por tudo. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito no seu coração com outros textos que eu nem abordei aqui nesse vídeo. Você sabe que eu tenho terminado esses vídeos com uma oração, mas antes da nossa oração, também já comentei aqui, você também já sabe se está fazendo o nosso estudo. Aqui na descrição do vídeo tem um link para o post do blog com os desafios do capítulo, para você se engajar ainda mais no entendimento desse Salmo 41. Tenho feito uma organização aqui dessa playlist, desses vídeos de Salmos um pouco diferente. Então passei pelo início do livro, pelo término do livro, agora estou passando por cada sublivro, né, início e término. Continua acompanhando assim, que eu tenho certeza que você vai entender o livro de Salmos. Não se preocupa de ler Salmo 1, 2, 3 na sequência. Não é necessário. O saltério não nos exige isso. Então continua nessa ordem que eu estou fazendo aqui, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante sobre o livro de Salmos. Mas vamos terminar esse vídeo com uma oração, se você puder, se você quiser. Curve sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Pai, graças eu te dou, porque o Senhor não nos abandona. Graças eu te dou,
porque o Senhor levantou homens, assim como o rei Davi, para nos ensinar sobre a realidade da nossa vida contigo. Um homem que sofreu, um homem que passou por dificuldades, que nos ensina, Pai, que mesmo em meio à dor o Senhor está presente, que mesmo em meio às dificuldades o Senhor nos abençoa. Eu te agradeço, Senhor, porque na Tua palavra o Senhor nos ensina em tantos e tantos textos que existem irmãos e irmãs sofrendo por aí que precisam do nosso cuidado, que precisam da nossa ajuda. E glórias ao Teu nome que tem nos dado o necessário, mais do que o necessário, para que nós ajudemos essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que estão em situação de dificuldade. Cria em nós, Senhor, um coração disposto a amar essas pessoas de maneira caridosa, Pai. E dessa forma, como a Tua palavra diz, nos abençoa. Faz-nos bem-aventurados na nossa vida. Eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, fala com cada pessoa que está estudando esse livro de Salmos, que assistiu esse vídeo. Toca as nossas vidas, a minha vida e a vida dessas pessoas com a verdade da Tua palavra. Espírito Santo, toca os nossos corações no momento certo para que nós saibamos o que fazer, como amar as pessoas que estão numa situação que nós podemos ajudar, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo, declaro que Teu é o poder, Tua é a honra, Tua é a glória para sempre e sempre, pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Pessoal, é isso. Acredito que agora estão aparecendo os 2 vídeos para você assistir aqui na sua tela. Deus abençoe a sua vida. Paz.